Programa Fé Perfeita. Shalom, meus bons amigos, meus irmãos, meus ouvintes, vocês que participam frequentemente aqui do programa Fé Perfeita. Eu sou o pastor César Augusto. Estou aqui nesta apresentação desta Hora dos Milagres. Esse é um momento muito especial para todos nós. Estamos saindo de uma celebração das festas natalinas, né? O mundo todo para celebrar o natalício de Jesus Cristo. E nós estamos agora iniciando já uma outra fase aqui, para um outro ano, uma outra perspectiva e um outro momento. Nós entendemos pela Bíblia que Deus estabeleceu dia, semana e mês e ano, não é? Então, cada dia tem seu acontecimento. Jesus disse, cada dia tem o seu mal, apesar de sabermos perfeitamente que quem traz o dia é o Senhor e quem traz o mal é o inimigo do Senhor. Todavia, nós entendemos que Jesus nos ensinou para orarmos, para sermos livres dos males de cada dia. Então, pedimos a Deus a proteção, a guarda, o livramento, a bênção para o dia que se inicia. E nós sabemos que todos os dias Deus nos fez para a nossa alegria. É impressionante que o nascer do sol a cada manhã traz a nós uma mensagem de esperança. Ainda dá tempo. E eu quero dizer, ainda dá tempo para Deus mudar a história da tua vida, ainda dá tempo para você recomeçar, ainda dá tempo para você rever onde você errou. E nós estamos aí neste início de ano, neste início de ano que é um ano profético, um ano bíblico, um ano 24, e 24 são aqueles tronos que estão ao redor do trono. 24 é o múltiplo de 12. 12 apóstolos, 12 profetas, 12 pedras, 12 portas da Nova Jerusalém, com o nome dos apóstolos, né? E assim a gente precisa lembrar, nesta hora, que 24 é um múltiplo, o dobro de 12. Então você tem aí uma perspectiva de que nós teremos um ano de o dobro de bênçãos, o dobro de vitória, o dobro da presença de Deus na minha vida, na tua vida e na vida dos nossos negócios, dos nossos familiares. Tudo isso está aí diante de nós quando nós visualizamos estas coisas. Então, voltando aqui, só para lembrar a você, quais são as verdades a respeito do natalício de Jesus Cristo em 25 de dezembro? Será que Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? Esta é uma pergunta que nós vamos discorrer este assunto dentro desta programação, dizendo a você que nós vamos ter hinos, vamos ter oração, vamos ter uma meditação sobre este assunto, e não saia daí. Mas quando você estiver assistindo aí o hino, dá tempo ainda de você pegar o seu celular aí e enviar uma mensagem para os seus contatos e dizer, ei, vamos participar de um momento especial, vamos ver verdades sobre o Natal. Verdades e fábulas, e mentiras, e mitos, e tradições. Essas coisas estão associadas, elas estão juntas. Então, a primeira coisa que nós encontramos é, precisamos da Bíblia e da história para fundamentarmos se Jesus nasceu ou não em 25 de dezembro. Nasceu humilde, desprezado e pobre, varão de lágrimas e muita dor. Oh, quanto eu amo e fiel adoro, Ele é minha vida, meu Redentor, o Rei
Rei da Glória veio salvar-me e revelar seu grande amor. A primeira coisa que nós vamos constatar é que a Bíblia diz que havia naquela comarca de Belém, Belém é a terra de Davi, Davi é o personagem, é o segundo personagem mais citado na Bíblia. Você tem Jesus Cristo e depois você tem Davi. Você tem 62 capítulos na Bíblia relatando sobre a vida de Davi. Você tem mais de 900 citações do nome de Davi em toda a Bíblia. Então é um personagem mais ilustre do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Moisés, do que qualquer outro personagem. Então, a cidade era a cidade de Davi, que profeticamente não era a maior. E assim a gente tem que lembrar que às vezes Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes, pega as coisas que não são para confundir as que são. Foi assim que ele tomou Davi e foi assim que ele escolheu Belém. E tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma és a menor entre as capitais do meu povo, porque de ti sairá o guia. Olha só, o personagem mais ilustre da Bíblia, o centro das atenções de todos os profetas do Antigo Testamento, de todos os livros da Bíblia. Então, de ti sairá o guia que apacentará o meu povo. Eu sei que você sabe que Jesus é o tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia não é Trindade. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que morreu lá no Jardim do Éden, ele é a semente da mulher. Ele é este personagem ilustre que vem descendendo da casa de Judá. No livro de Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. No livro de Deuteronômio, ele é o sumo sacerdote. No livro de Levítico, é o sumo sacerdote. Em Deuteronômio, ele é a rocha ferida de Meribá. No livro de Números, ele é a serpente que foi levantada na haste. Então, todos os livros da Bíblia, o tema central é Cristo. Josué, ele é o capitão das hostes celestiais. Do livro de Juízes, ele é o supremo juiz de toda a terra. Samuel, ele é rei, ele é profeta. Todos os livros da Bíblia estão centralizados em Jesus Cristo. Então, quando nós encontramos aqui o Novo Testamento, nós vamos lembrar que Jesus é o tema central, Davi é o segundo personagem mais citado na Bíblia, e foi exatamente na cidade de Davi onde Jesus nasceu. Tenho estado lá muitas vezes, estado em Belém. E a Bíblia diz que naquela noite em que Jesus nasceu, os pastores estavam no campo apacentando os seus rebanhos nas vigílias da noite. Então, a primeira coisa que a gente vai encontrar como inverdade é que Jesus tenha nascido em dezembro. Nesta época do ano, os pastores não apacentam. Por quê? Porque lá está nevando, está tão frio, nevando que os pastores recolhem os seus rebanhos para dentro das cavernas e não estão apacentando nesta época do ano. Primeira prova. Segunda, a tradição diz que Jesus foi batizado no dia 6 de janeiro do ano, em curso do ano 30. Então, a primeira coisa que a gente entende, que o evangelista Lucas disse assim, e ele tinha quase 30 anos. Como é que ele tinha quase 30 anos, se ele foi batizado no dia 6 de janeiro e no dia 25 ele tinha feito o aniversário, 25 de dezembro para 6 de janeiro, 11 dias depois. Então não era quase, ele tinha Jesus acabado de completar seu aniversário, seus 30 anos. Então não é assim que está escrito. Então a segunda falha para dizer que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Nós vamos um pouco mais, talvez você já tenha visto a tradição do catolicismo colocar
um Jesus dentro de uma manjedoura, uma criança, e os 3 reis magos que vieram visitá-los vindo do Oriente. Isso também é outra mentira, porque você vai ver que os reis chegam a Jerusalém procurando o nascido rei dos judeus, e eles vão a Herodes, e Herodes os interroga: há quanto tempo vocês viram a estrela? E foi relatado. Então, depois foi descoberto que o menino deveria nascer em Belém, os magos vão a Belém e o Herodes pede: olha, assim que vocês encontrarem, venham me anunciar, porque eu também quero ir adorá-lo. Só que, divinamente inspirado, eles não voltaram mais a Herodes, seguiram o curso da sua viagem por outro caminho. Quando Herodes descobriu que tinha sido enganado, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Isso quer dizer que o tempo informado que eles viajaram seguindo a estrela fora de 2 anos. Então aqui está a razão porque Jesus não foi encontrado pelos magos dentro de uma manjedoura. Até porque a gente sabe que viria a perseguição, Herodes ia mandar matar todas as crianças. Eu já estive lá no cemitério, onde estão lá ossinhos de crianças lá à vontade, que foram executadas naquela época. Então você preste bem atenção que Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Já imaginou se Jesus, uma criança recém-nascida, teria condição física de atravessar um deserto escaldante com sol a 40, 50 graus durante o dia e à noite numa geada? É assim que é deserto. Então Deus preparou para que a criança já estivesse robusta, com 2 anos de idade, para fazer aquela viagem que eles teriam que fazer, saindo de Belém e indo até ao Egito. Agora, o que eu acho impressionante em tudo isso é que os reis, os magos que vieram, trouxeram ouro, incenso e mirra. Talvez você não saiba, mas mirra era muito mais valioso naquela época do que o próprio ouro. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava mandando a provisão da viagem para que Cristo saísse, já uma criança de 2 anos, com recursos financeiros para manutenção durante a viagem e a sua estadia, até que ele fosse criado e até que Herodes morresse e ele voltasse juntamente com José e Maria do Egito. Então Deus é um Deus de providência. Quando você ver na Bíblia Deus dizendo que ele é o grande El Shaddai, é aquele que El é Deus, Shaddai é seio, aquele que sustenta como uma mãe sustenta o seu filho no seu seio, é assim que Deus nos sustenta. Deus tem para nós a provisão e tem além do que nós pedimos ou pensamos. Então, El Shaddai é além daquilo que nós necessitamos. Deus sempre tem e terá muito além do que você pensa e do que você precisa. Então, nós temos aí a segunda grande, mais uma das coisas que aconteceram, que foi a viagem de Jesus, a provisão da viagem para o Egito, e depois o retorno. Quando Herodes é morto, então o anjo aparece a José, o menino já está grande, voltam do Egito e agora preferem ficar em Nazaré. Eu já estive em Nazaré durante muitas ocasiões. Para mim é um dos lugares mais bonitos que a gente visita na Terra Santa. E foi para lá que Jesus foi divinamente orientado. Por quê? Porque, na verdade, Nazaré está no sopé de uma montanha, é uma região montanhosa, e embaixo havia, naquela época, um grande vale. Era uma pequena cidade, talvez com no máximo 100 famílias que habitavam naquela região. E era um lugar muito pobre e muito doentio. Morar em Nazaré era praticamente dizer assim, aquele ali é um favelado, é uma pessoa de vida sofrida, que não tem onde morar e foi escolher morar em Nazaré. Você talvez se lembra do provérbio, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Lembra da pergunta feita? Filipe perguntou a Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele disse: venha e veja com seus próprios olhos, porque dali estava saindo a luz. Agora, Jesus viveu em Nazaré por um período de tempo, não por todo o tempo. Porque o povo de Nazaré, isso é uma coisa característica. Quando você vê pobreza, miséria, sabe, doença, está agregado a uma coisa chamada falta de confiança e falta de fé. Deus não quer o seu povo na miséria. Deus não quer o seu povo vivendo de uma maneira doentia. Deus não quer o seu povo dentro da opressão. Eu quero que você preste atenção. Você pode olhar que a Bíblia nos mostra a figura de um José que vai para o calabouço, a figura dos 3 jovens hebreus que vai para dentro da fornalha, a figura do Daniel que vai parar na cova do leão. Mas a pergunta é: Daniel ficou na cova do leão para sempre? O José ficou no cárcere para sempre? Os 3 jovens permaneceram dentro da fornalha? Não. A questão de ter dificuldades e desafios na vida, todos nós temos. Mas a nossa fé nos tira dessa situação. Você que está em casa me assistindo nesta hora, eu estou falando de Jesus, a esperança. E Jesus, a esperança, ele próprio viveu em Nazaré, viveu entre os pobres, viveu entre os doentes, viveu numa região muito sofrida. Mas daqui um pouquinho, ele se mudou de Nazaré para Cafarnaum. Cafarnaum era de onde viria a luz, de onde haveria luz para os gentios. É chamado de a Galileia dos gentios. É do povo que morava em trevas, que agora vê uma grande luz. Então, dentro desta programação, eu estou dizendo a você que mesmo que a sua situação seja muito difícil financeira, muito difícil na sua saúde, e que você esteja vivendo num lugar onde as pessoas nem fé mais elas possuem, o povo hoje não crê mais em nada. Aparece todo dia um monte de enrolões só para pedir dinheiro. Veja que a religião está desacreditada. Está desacreditada, o povo jamais não tem fé. Mas veja, Jesus muda-se desta região. Eu quero chamar você para mudar a mentalidade, mudar da pobreza para um lugar onde raia a luz, mudar de uma região de trevas para onde você possa viver debaixo dos maiores milagres, porque se você notar, a Bíblia diz que Jesus não podia fazer muitos milagres em Nazaré porque o povo não cria. Você só não recebe milagres se você não crê. Jesus é o Jesus dos milagres, ele está pronto para ajudar você, salvar você da miséria ou de qualquer situação difícil que você se encontrar. Então é assim que eu estou aqui, oferecendo a você a oportunidade de conhecer um pouco mais esta história. Então, quando a gente chega em Nazaré, eu disse para vocês que era um lugar pobre, doentio, mas que Jesus se mudou dali, mas viveu grande parte da sua vida ali, talvez a maior parte. Mas ele mudou para uma região onde havia pescas milagrosas. Você não quer que milagres aconteçam na sua vida? A pesca milagrosa não aconteceu em Nazaré, aconteceu na beira do mar de Tiberíades. A cura do endemoniado, a libertação do endemoniado, que era pai ou que era filho de alguém, aconteceu também do outro lado do mar de Tiberíades, em Decápolis. Nós precisamos de parar para ver que nós precisamos de dissociar, nós precisamos de mudar do lugar das trevas, nós precisamos de mudar da companhia de pessoas sem fé, nós precisamos de nos associar com gente que crê, nós precisamos de nos associar com gente que quer milagres. Eu estou aqui me associando com alguém que está precisando de milagres, e Jesus é este Jesus. Não é o Jesus da tradição, não é o Jesus da religião que não pode fazer. Ele pode fazer, quer fazer e vai fazer por aqueles que creem. Então você vai ver que cegos são curados, mortos são ressuscitados, paralíticos vão andar. Sabe por quê? Porque eles saíram, eles não viveram em Nazaré. E Nazaré está ali no sopé do monte aonde vai existir naquele grande vale o Armagedon. Parece que é sempre um ponto estratégico, a grande batalha do bem contra o mal, a grande batalha final, a grande batalha do Armagedon está ali no Vale do Megido.
Onde aconteceram as maiores guerras de Israel, está exatamente naquela região, perto de Nazaré. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que as grandes batalhas da sua vida estão envolto desses lugares aonde, não sei se eu posso dizer assim para você, há lugares aonde o diabo gosta de estar. O diabo é amigo da incredulidade, o diabo é amigo da doença, o diabo é amigo da pobreza. Porque na pobreza vem o desespero, vem os assaltos, vem os crimes, vem as drogas, vem a prostituição. Tudo isso você vai buscar. De onde vem tudo isso? A origem é aí. Veja de onde saíram e de onde sai a grande quantidade de pessoas que estão envolvidas com drogas. Sabe, tem alguém financiando para que alguém sirva de mula, de alguém sirva de transporte para levar drogas para outro, mas pode olhar que é sempre nos morros dos lugares pobres. Veja a quantidade de garotas de programas e de meninas sem estrutura que se tornam mães, que se tornam meninas, já engravidando com 11, com 12, com 13 anos. Sabe, é a região da pobreza, é a região da promiscuidade, é a região das comunidades onde tudo é misturado e tudo é muito confuso. Está na hora de mudança. Eu quero dizer que Jesus quer nos dar uma amplitude. Olha o vale para você ver, as grandes batalhas surgem ali. Então, de Nazaré, a gente pode olhar pelo Vale do Megido, subindo na direção, você vai ter o histórico da direção do mundo. Jesus viveu ali e dali ele visualizou aquele momento, o momento atual e o momento do final da história, que é a grande batalha final do Armagedon. E eu quero dizer para você que hoje, na história da sua vida, pode ser um dia de mudança, pode ser um dia radical na história da sua vida. Você está iniciando um ano e não quer mais a vida do ano passado, não quer viver mais o caos, a miséria, a prostituição, a vida suja, você quer uma nova fase. E eu quero dizer que Jesus de Nazaré está convidando você para mudar para o lugar dos milagres, está convidando você para mudar para as margens do lago de Tiberíades. O lago de Tiberíades é o lago que é alimentado pelo rio Jordão, que nasce no pé do Hermon, e suas águas, onde passam, abençoam. As terras são frutíferas. Tenha isso na sua vida. Tenha uma vida frutífera, tenha uma vida abençoada, tenha uma vida alegre, tenha uma vida saudável. Saia da pobreza, da miséria. Eu quero dizer que Jesus está aqui convidando você para mudar de vida, mudar de lugar, mudar de história na sua vida. Então, assim é quando nós começamos a olhar esses fatos. Então, deixa eu voltar aqui. Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. 25 de dezembro era o dia em que se comemorava uma festa pagã. Do dia 21 até o dia 25 de dezembro, era o aniversário de Baal, um Deus condenado nas Escrituras, um Deus que não é Deus, um Deus que Elias desafiou e disse, veja aí, se ele é Deus, então ele vai provar que é Deus. Você prova que nada, esse Cristo aí da manjedoura não faz nada. Esse Cristo da religião não faz nada. Muito pelo contrário, você está vendo que as coisas estão indo de mal a pior. Mas por que nós temos hoje 25 de dezembro como aniversário de Jesus Cristo? Simples, porque os imperadores, o imperador Constantino, para facilitar a transição do aniversário de Baal para o povo vir para o cristianismo, isto é falsa conversão. Porque o que nós precisamos é gente convertido realmente a Jesus Cristo. Não é viver de fábulas, de engano e de mentiras. Então, o que acontece? Constantino disse aos bispos, vamos transformar aniversário do Deus Sol em aniversário do Filho de Deus. E o povo vai vir, vai festejar, está mais fácil para que eles agora se tornem cristãos. E assim foram uma série de doutrinas que a igreja, através de uma manobra política, fez para dar às pessoas uma fé que não é fé, é engano, é areia movediça, é apenas tradição, é uma coisa enganosa. Então, precisamos de voltar lá atrás e dizer, não, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A Bíblia nem a história nos dá base para crer nessas coisas. A história mostra que foi uma manobra política e a Bíblia mostra que os pastores
nunca tiveram no campo apacentando. Eu já estive nos campos de Belém. Eu sei muito bem do que estou dizendo a vocês. E agora estou dizendo a você, mas há um Jesus que nasceu? Nasceu de uma virgem, nasceu sobre o tempo ali do rei Herodes, viveu no tempo e padeceu sobre as mãos de Pôncio Pilatos, morreu, deu sua vida por mim e por você, prometeu ressuscitar e enviar seu Espírito para operar os mesmos sinais, prodígios e maravilhas, e está aqui fazendo as mesmas coisas. E dentro de poucos minutos, agora, poucos segundos, eu vou chamar você que está querendo uma mudança de vida, de deixar a tradição e a história para começar uma nova etapa, de deixar Nazaré para se mudar para Cafarnaum, lugar dos milagres. Eu vou chamar você para o momento da oração. E eu tenho certeza que Deus quer mudar sua vida, fazer milagres e te dar a você não o Cristo da tradição, mas o Cristo real e verdadeiro. Vamos orar juntos? Vamos fechar nossos olhos agora. Pai, eu venho com esta multidão de pessoas diante da tua presença para pedir uma mudança na vida do povo. Eu gostaria que o povo fosse liberto, fosse curado, tivesse uma vida transformada, deixasse os hábitos errados, a promiscuidade, a sujeira, a droga, a prostituição, a mentira, as vestes imorais, esta vida promíscua. Senhor, essas pessoas pudessem ser transformadas nesta hora, mudadas, libertadas, curadas, e saísse também desta condição de dependência de coisas erradas para sobreviver, e encontrasse em Ti este refúgio, esta proteção e esta provisão, como o Senhor proveu, que os magos trouxessem alguma maneira, dinheiro, para que Cristo fosse na sua viagem, que na nossa viagem da nossa vida aqui na terra, alguém seja usado para nos dar a mão e que nós tenhamos a graça de apertar a mão desta pessoa e mudar de vida. Em nome de Jesus, estenda a mão para o povo, cure, liberte e transforme agora casamentos, lares, famílias e vidas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Olha, eu quero dizer que é um prazer muito grande continuar com você, e a única maneira que eu tenho é convidar você para se inscrever no Pastor César Augusto no Instagram. Se inscreva lá nas minhas redes sociais, Instagram, Pastor César Augusto, ou então no YouTube, Pastor César Augusto, ou Fé Perfeita, para assistir todos os nossos cultos. Que Jesus de Nazaré abençoe grandemente a sua vida.